CBN Intimamente. Com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes, amores e amoras da internet, um beijo. Ejaculação retardada. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar ejaculação precoce. Pois Exatamente. Mas existe, né? Existe. A prevalência, pelo que você traz aqui, a prevalência parece ser baixa, aproximadamente de 2 a 6% dos homens apresentam ejaculação retardada em algum momento da vida. No entanto, acredita-se que esse número seja muito maior, já que aí é que tá. A maioria dos homens tem vergonha de procurar ajuda ou de falar sobre isso, né? Uhum. Explica pra gente, para os nossos ouvintes, internautas, o que vem a ser essa... Bom, claro, deve ser o oposto, evidentemente, da ejaculação precoce, mas essa ejaculação retardada. Exatamente o oposto. E eu resolvi trazer esse tema que foi uma sugestão, inclusive, né, de uma pessoa que segue a gente no Instagram. Ele falou: Elisângela, todo mundo fala muito sobre ejaculação precoce. Gostaria que você falasse sobre o contrário disso. Então, o que é a ejaculação retrógrada, que a gente chama, ou retardada. A incidência é muito menor comparada à ejaculação precoce, então por isso a gente ouve falar menos, né? Mas o que acontece nesse tipo de ejaculação? O homem, né, na realidade, ele demora um pouco mais para poder conseguir ter ejaculação, vamos pro popular, para gozar, não é? E esse um pouco mais, às vezes costuma ser muito, ou às vezes costuma nem sequer acontecer. Isso é proveniente de quê? Algum distúrbio genético, emocional? O que interfere nisso? Então, as causas, elas são variadas, né? Normalmente, algum tipo de medicação pode influenciar, alguma medicação que o homem pode estar tomando. Um tratamento? Principalmente medicações psiquiátricas. Para tratamento de ansiedade, de depressão, é um caso. O uso abusivo de álcool e de drogas ilícitas, também a gente sabe que pode causar isso. E alguns problemas de ordem neurológica, tá? Algum problema, que aí seria uma coisa muito grave, tipo algum problema de medula, algum problema também ligado à esclerose múltipla. Também. A gente sabe que pode causar isso, tá? Agora, a maioria, 85% dos casos, o problema maior é psicológico. Interessante, né? É psicológico. Seria o quê? Ansiedade, o medo da relação, que a gente chama de temor de desempenho, que é aquele medo que o homem às vezes fica de não conseguir ter uma relação do jeito que ele espera. Às vezes ele está com uma parceira que ele tem muito desejo, ele está muito interessado, ele quer mostrar uma performance maravilhosa para aquela mulher. Isso gera uma angústia, e aí a performance que ele gostaria de ter, que na realidade, né, não precisava estar nessa ansiedade, mas é comum ficar, acaba atrapalhando no resultado final. Então acaba acontecendo exatamente o que ele não gostaria que tivesse acontecido, né? Então essas são as causas mais comuns. Há 2 tipos de ejaculação retardada? Explica pra gente. 2 tipos. A que a gente chama de primária e a que a gente chama de secundária. A ejaculação retardada primária é aquela que o homem nunca conseguiu ter uma ejaculação durante a relação sexual. Olha só. Nenhuma vez, de todas as vezes que ele teve relação. E a secundária é aquela que em algum momento ele já teve essa ejaculação durante a relação e depois parou de acontecer por algum motivo, que pode ser alguma dessas causas que a gente citou. Agora, é interessante, você falou que qual o tempo ideal da ejaculação de um homem? Então, Marcelo, isso não existe na realidade, né? Eu falo que o tempo ideal é aquele tempo que tá bom para os dois, né? Que tá bom para os dois parceiros. Aí é o tempo ideal. Agora, o que os pesquisadores costumam dizer é o seguinte, que um tempo abaixo de 2 até 5 segundos, eles classificam como ejaculação precoce, porque é rápido demais. Agora, no caso da ejaculação retardada, o que acontece é que às vezes esse homem, ele tá ali na ginástica, ele tá ali no movimento há mais de meia hora, às vezes 40 minutos, e ele não consegue chegar, né, à ejaculação e também ao orgasmo. Então é um tempo bastante longo comparado com o que é mais comum, não é? Tratamento para isso. Você falou que o problema pode ser neurológico, pode ser emocional, né, psicológico, né? Isso aí. Pois é, e tratar isso. Primeiro, eu acho importante a gente falar sobre isso. Qual é o sinal que o cidadão, aquele sinal de alerta, opa, eu estou precisando
de um acompanhamento, precisam tratar, isso não é normal. O sinal é sempre a insatisfação. É? Sempre, né? Se eu estou vivendo alguma coisa, pode ser na área sexual ou apenas psicoemocional. Se tem alguma coisa que está me incomodando muito, o ideal é que a gente busque ajuda, buscar alguém para poder... Terapia? No caso, se a causa for psicoemocional, como a gente falou, ansiedade, angústia, terapia sexual. Buscar um profissional especialista nessa área, através da terapia a gente consegue resolver isso. Agora, se for alguma outra causa, como a gente citou, a medicação, então procurar o seu médico para ele de repente trocar essa medicação, substituir, falar que isso aconteceu e tal, né? E qualquer outra causa de origem física tem que ser avaliada e olhada por um médico. Isso tem que ser, claro, compartilhado com o parceiro, no caso a parceira, porque no caso o homem, porque essa ejaculação demorada pode gerar algum tipo de problema para o casal. Claro, porque pensa, Marcelo, como o sexo ele é uma atividade física. E que complementa o relacionamento. Né? E que complementa. Mas, nesses casos, muitas vezes o que acontece é que a parceira começa a se queixar que ela não aguenta ficar meia hora, esperando. 40 minutos. Não é nem só o esperar, é na atividade. Você imagina, são 40 minutos. E aí o que acontece? Ela começa a diminuir o desejo. No que ela começa a diminuir o desejo, a lubrificação automaticamente também diminui. Compromete tudo. Compromete tudo. Diminuindo a lubrificação, dificulta a penetração. Enfim, aí aquilo que era para ser prazeroso passa a ser um desconforto, pode gerar dor, pode machucar, inclusive, tanto a mulher quanto o homem, por causa do atrito. Entendeu? Então, muitas vezes a parceira também, ela sugere até, inclusive, pro parceiro, tipo, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos procurar uma ajuda, porque não tá legal. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mais alguma outra dica, alguma orientação mais, assim, a mais do que você já falou sobre essa questão? Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que às vezes as pessoas me perguntam a respeito de masturbação. Se a masturbação tem alguma influência em relação à ejaculação retardada. Não que ela tenha uma influência, mas eu costumo dizer que homens que têm muito o hábito de se masturbar, gente, não que isso não possa ser feito, pelo amor de Deus, você pode se masturbar quantas vezes você quiser. Tem gente que acha isso absurdo. Não é disso que a gente está falando. Só que quando você cria o hábito de se masturbar, o homem cria o hábito de se masturbar muito, você entende que ele acaba imprimindo uma pressão e uma velocidade manualmente que dificilmente ele vai conseguir ter a mesmo resultado durante... Olha, interfere? Interessante isso. Durante a relação sexual. Porque aí ele cria um condicionamento que é naquela velocidade e com aquela intensidade de pressão que ele consegue ter o orgasmo, que ele consegue ejacular. Quando ele vai para a relação propriamente dita, ele não consegue ter a realidade é outra, né? Exatamente, igual o que ele consegue através da masturbação. Então isso também pode ser uma questão que pode gerar a ejaculação retardada. Ele fica com aquele modus operandi ali de funcionamento gravado e aí depois dificulta quando vai pro real. Bom, pra gente finalizar, porque já estamos quase no fim, alguma curiosidade sobre o assunto você trouxe aqui? Eu fiquei curioso. Eu acho que essa é a mais interessante, que assim, as pessoas, essa na maioria à das masturbação. vezes, não faz esse link. Então, se às vezes o homem tem muito esse hábito, e volta a repetir, não tem nada de errado nisso, só que você acaba criando um padrão sexual para você. E às vezes sair da masturbação e ir para o sexo propriamente dito pode gerar aí um estranhamento pro cérebro, porque o cérebro ele se condiciona a tudo. Sim, exatamente. Então ele entende, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui, não é a mesma pressão, não é a mesma velocidade, e aí você não consegue o resultado que você deseja. Okay? Muito bem. Elisângela Pereira, psicóloga, sexóloga, falando hoje sobre ejaculação retardada. Obrigado. Eu que agradeço, beijo no coração. Até semana que vem. Semana que vem, tchau, em tchau. FM, quer dizer, já estamos em FM. Já estamos, mas em caráter experimental. Em caráter experimental. Semana que vem, oficialmente. Até que enfim, né? Ufa. CBN Intimamente, com a participação da psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. CBN Intimamente.